Erro de gramática, erro de spelling, isso não pode ter no seu resume, tá? Então, eu já fiz a pior erro que pode acontecer num resume. Na minha terceira linha, logo lá no primeiro parágrafo, tinha um erro que eu estava utilizando uma palavra, que é uma palavra que existe em inglês, mas eu estava utilizando totalmente errada, uma palavra que não tinha nada do contexto do que eu estava falando ali. Porque em inglês tem algumas palavras que quando você fala, elas têm o mesmo som, mas o spelling dela é diferente e, lógico, o sentido é totalmente diferente. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu coloquei uma palavra errada e como é uma palavra que existe no vocabulário americano, é uma palavra que existe em inglês, o spelling check, como chama? Spell check do Word, ele não acusou como se fosse uma palavra errada, porque, óbvio, não era errada. Simplesmente estava fora do contexto da frase. Então, aquilo ali foi uma coisa que eu absolutamente estava cega. Eu lia e eu não via, tá? Então, eu estava mandando meu currículo já há pelo menos uns 3 meses. E eu não recebia uma ligação, uma entrevista, uma ligação para chamar para a entrevista. E eu falei, gente, isso tá errado, tem alguma coisa errada, isso não é normal. E eu não tenho como entender por que eu não estou sendo chamada para entrevista, porque eu tenho muita experiência, eu trabalhei sempre em empresas grandes, eu estou trabalhando nesse momento em uma das maiores empresas de arquitetura dos Estados Unidos, líder de construção, como que pode que eu não estou recebendo nenhum chamado de entrevista? Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu resume e mandei para uma pessoa que sabe mais inglês, que sabe muito inglês. E eu pedi, poxa, dá para você dar uma lida para mim? Quando ela foi, me ligou de volta, falou assim, olha aqui, o que é isso? E aí a pessoa simplesmente me mostrou, eu falei, uxa, mas tá certo. Ela, não, você fala assim, mas você escreve assado. E eu estava usando uma outra palavra, e eu não sabia, nunca que eu ia ver, porque como a língua é muito tricky, né? É muito complicado, tem pegadinha, basicamente é isso. Em inglês tem um monte de pegadinha, que se você não conhece, você cai. E eu caí, né? Mas essa pessoa me ajudou, fez a correção. Eu tinha muito pouca coisa para corrigir nos outros lugares, tipo assim, aqui tem que ter uma vírgula, aqui tem que ter um ponto, né? Porque a gente brasileiro tem a tendência de fazer uma sentença muito longa e não pode. As sentenças têm que ser curtas, tem que quebrar, né? Então, essa pessoa me ajudou e consertou isso e estava consertada a palavra, então. Eu comecei a mandar o resume outra vez. Imediatamente eu tive respostas, eu tive até dias que eu tinha 4 entrevistas, 3 entrevistas em um dia só. Então, presta atenção, presta atenção. Não pode ter erro de gramática, não pode ter erro de spelling. Não faça o que eu fiz. Pede para outra pessoa olhar o seu resume antes de você mandar. Porque a gente, por mais confidente que a gente esteja, né, a gente está confiante de que o que a gente escreveu está certo, de que está corrigido pelo ortográfico do Word, né, da gramática, nem sempre isso. O computador não é uma pessoa. O computador, ele vai checar a parte técnica, né? Então, basicamente, tecnicamente, estava certo, porque é uma palavra, né? Então, double check, triple check é sempre bom, principalmente para o resume, porque você só tem uma chance de passar uma boa impressão, de passar uma primeira boa impressão para o seu entrevistador, que vai ser já o primeiro parágrafo do seu resume, não faça o que eu fiz. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado você de alguma maneira. Clica aqui, clica no like,
Follow us, que vai vir mais vídeos com mais dicas para você descobrir a América com a sua carreira.